Seja muito bem-vindo ao Em Comum, um espaço de pessoas comuns unidas por um propósito em comum. Estamos numa jornada muito além, o outro lado da lei, aprendendo uma perspectiva diferente daquilo que Deus tem para oferecer para mim e para você. Para darmos continuidade a esse processo, nós vamos agora ouvir uma mensagem musical. Ser feliz é o que Deus prometeu pra você. Muito mais do que os olhos mortais podem ver. Ser feliz é viver muito além das aparências. Ser melhor e crescer, tendo a Deus por referência. Ser feliz é aceitar tudo que Deus mandar. Ser feliz é entender que felicidade sem fim começa por obedecer. Ser feliz é dar a Cristo o primeiro lugar. Confiar que ao seu lado se pode sonhar. Ser feliz é chorar quando a dor o atormenta, pois Jesus vai te dar pão que a vida alimenta. Ser feliz é aceitar tudo que Deus mandar. Ser feliz é entender que felicidade sem fim começa por obedecer. Sou feliz e nada vai me fazer desistir. Ao trilhar em meu caminho eu vou prosseguir. Ser feliz é brilhar, é viver com transparência. Ser melhor e crescer, tendo a Deus por referência. Ser feliz é aceitar tudo que Deus mandar. Ser feliz é entender que felicidade sem fim começa por obedecer. Felicidade sem fim começa por obedecer. Então, chegamos aqui em mais uma etapa de uma jornada que estamos fazendo juntos, aprendendo sobre os 10 mandamentos de uma forma muito especial. Eu
posso até se dizer que é uma forma fora da caixa. E hoje nós vamos falar de um tema que, de repente, você vai perguntar, vai pensar assim, nossa, mas o que tem para falar sobre este episódio? Não furtarás. Às vezes a gente acha que é algo muito normal, né? É só não pegar algo de alguém, não subtrair, né? Não colocar uma arma na cabeça da pessoa, porque tem uma diferença, né, entre o roubo e o furto. Mas você vai aprender hoje que não furtará é um contexto muito amplo que abrange vários aspectos da sua vida. E aí, pastor Lucas? Não furtarás. Êxodo 20, versículo 15. Eu acho que a gente vai passar aqui algo bem naquele formato. Quem está acompanhando, se você chegou aqui de paraquedas, caiu de paraquedas nesse episódio, eu já digo, volta lá no primeiro mandamento, segundo mandamento, porque muita coisa que a gente vai trabalhar aqui, a gente parte do pressuposto que a galera já ouviu os outros episódios. E boa parte do que a gente falou justamente era assim, tem muita coisa por trás, tem a cultura, tem o contexto histórico, o que eles estavam vivenciando naquele tempo, e também o conceito, o contexto do grande conflito. Então, Deus está falando numa linguagem de escravo, porque, né, eles vieram de um contexto escravo, 400 anos de escravidão no Egito e tudo mais, chegaram até um momento ali onde eles estão numa fuga, eles estão ricos, eles não são mais escravos, mas têm a mentalidade de escravo, estão ricos, mas eles estão em fuga, estão com medo. E no processo de fugir, Deus vai agora começar a trabalhar com essa nação. A linguagem que Deus vai utilizar é uma linguagem de escravo, porque boa parte deles são escravos. É uma linguagem negativa? Não, 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 porque o escravo está acostumado a receber ordem restritiva. Não faz isso, não pode fazer aquilo e tal. Porém, dentro do que é não, existe também a essência do que, de fato, o mandamento está falando. No grande conflito, pensa lá os anjos, na perfeição de Deus e tudo mais. Quem que ia pensar em roubar alguma coisa? Ninguém, né? Não existia ali aquela possibilidade. Então, porém, a lei de Deus, como é eterna, porque é o caráter de Deus, do que está falando essa lei? E é isso que a gente vai tentar descobrir aqui. Pastor Lucas, podemos dizer que o 8º mandamento, ele abrange todos os outros? Se você olhar objetivamente para a lei, sim. Porque quando a gente pensa no 8º mandamento, que ele é para não roubar, ele não fala assim, tá, eu não roubo o quê? Então você pode encaixar isso para qualquer coisa, né? Então, não rouba a vida, não mata. Não rouba o marido da outra, né? Não adultera. E não é só roubar o marido, né? ou a esposa, mas assim, se você rouba de alguma forma assim, a harmonia daquele casal, se você rouba a paz daquele casal, como a gente estudou no mandamento anterior, você está trazendo um contexto de adultério, porque você está tirando o formato original, você está interferindo no formato original, você está entrando em adultério. Então, se você roubar, por exemplo, a dignidade, o respeito dos seus pais, você não está honrando os seus pais. Então, sim, se a gente for colocar, a cobiça é desejar algo que o outro tem. Então, de qualquer forma, dá para a gente encaixar esse 8º mandamento como uma extensão de todos os outros. Bom, você também comentou que lá no céu, a lei, né, ela é o espelho da moral de Deus. E lá no céu, o que tinha para os anjos roubar? Mas... Difícil dizer o que tinha para roubar. Apesar que o pecado surgiu ali dentro do contexto da perfeição. Mas a linguagem utilizada por Deus, com certeza não era assim, olha, não roubem. Porque eles iam dizer assim, mas Deus, me explica o que é roubar. Mas Satanás quis fazer algo Sim, que a gente pode se aplicar ao roubo. Ao roubo, ele queria o espaço que não era dele. Sim. Ele queria a posição que não era dele. Mas isso só aconteceu quando já existia, de alguma forma, na mente dele, uma ruptura com Deus. O pecado aconteceu e depois ele rompeu com a lei de Deus. Então, o que eu digo é que, de alguma forma, a lei, o caráter de Deus não é uma linguagem negativa, do que Deus não está lá preocupado em não roubar. Então, qual é a figura positiva disso? Porque
No mandamento que a gente viu, por exemplo, sobre não assassinar alguém, né? Não tirar a vida de alguém. De fato, o mandamento está ensinando para nós a essência da vida. Tenha respeito pela vida. Então, a linguagem negativa me apresenta uma essência do caráter de Deus, que Ele é a vida. A mesma coisa, a gente vai tentar descobrir aqui nessa conversa qual é a essência desse mandamento. Porque se o roubo é algo negativo, mas ele acontece só no ambiente de pecado, em que aspecto, de maneira positiva, isso acontece na perfeição de Deus? Onde há o caráter de Deus na perfeição, onde não há pecado? E a gente vai descobrir nessa conversa. Eu espero que a gente consiga fazer essa linha de raciocínio, construir essa linha de raciocínio, para todo mundo chegar no mesmo objetivo. Bom, a advertência do mandamento é não roubar. Né? Mas isso se aplica em vários contextos do nosso cotidiano e da nossa vida. Falando num contexto mais simples, do dia a dia, como que isso se aplica? Penso o seguinte, eu vou falar do mais óbvio, essa questão do simples e tal, porque eu acho que todo mundo sabe que é errado você roubar a vida de alguém. Então, você pode roubar a vida de alguém de várias formas. Você pode tirar a vida, matá-lo, então você roubou algo que né, você não chegou a pegar para você, mas você tirou dele. Outra forma é a escravidão, né? Você pode escravizar. Pastor, isso aí não existe, existia no passado. Infelizmente, existe ainda hoje, né? Existem circunstâncias de trabalho que a gente chama análogas, ou seja, que remetem à escravidão. Quando uma pessoa, por exemplo, eu dei o trabalho para aquela menina, ela era novinha, os pais nem queriam, deixei ela trabalhar na minha casa, porque ela era maltratada na casa dela, mas a menina não tem salário, não tem folga, não é tratada da mesma forma, não tem os direitos. Então, você está, na verdade, roubando a vida dela. Aquela menina nova e tudo mais, você tirou ela de uma situação horrível, e aí, porque você está dando comida, está dando um quarto e tudo mais, a gente acha que está, que grande maravilha, né? Então, essa situação acaba sendo bem óbvio, ninguém vai querer ter um escravo em casa, ninguém vai, mas infelizmente a gente ainda vê acontecer, né? A gente vê pessoas ainda sem pensar, às vezes até mesmo realmente, não, mas eu achei que eu estava fazendo um bem para ela, imagina, ela não ia ter nada na casa dela e aqui pelo menos ela tinha o quarto, tinha comida, tinha internet, mas a pessoa não tem um dia de descanso, não tem os seus direitos, né? Não ganha um salário, isso não é direito de vida, né? Isso não é vida. Então... E existem outras formas também, né, de não apenas na questão da escravidão, como você está apontando ali, mas existem outras formas também. Sim. Se você for pensar sobre quanto que isso cabe uma responsabilidade nossa sobre respeitar a vida do outro, de não roubar, não tirar, às vezes a gente pode pensar com relação a coisas simples que a pessoa tem, né? Há um tempo atrás, a gente fez um almoço com o pessoal da igreja, e aí a Laura queria muito aqueles poppet, né? Aqueles brinquedos de você ficar apertando, né? E aí vira e aperta de novo e tal. A gente não tem em casa, ela viu da criança, da casa onde a gente estava, e ela ficou brincando, e no final ela disse assim, posso levar? E a gente ensina para ela que ela tem que perguntar, e a criança não queria emprestar. Faz parte, né? Às vezes a criança não quer dividir e tal, é um processo de amadurecimento. E eu falei, olha, Laura, não quer. E ela estava cansada, com sono, e ela ficou chorando, e a gente resolveu, não ia levar. Só que, em um determinado momento, que o pessoal parou de falar sobre isso, a Laura pegou e, assim, sorrateiramente, colocou o poppet assim, e ficou com o poppet meio que escondidinho, sabe? E aí eu peguei e olhei e vi assim, Laura, o que você tem no braço? Não, nada. E aí eu falei assim, Laura, tu tem alguma coisa embaixo do braço? Ela disse, é o poppet, mas ele não quer emprestar. Né? Porque a solução para ela, tipo assim, era tão simples, ele me empresta e depois eu devolvo, não vou ficar com o negócio. Então, já que eu vou devolver, eu levo para casa e depois eu devolvo. E eu falei para ela, não, filha, não funciona assim, você está roubando. Ela disse, não, eu não estou roubando, eu estou pegando emprestado. Eu digo, mas se ele não te empresta, não é emprestado, é roubado. Então, dentro desse exemplo, existem várias outras circunstâncias. Às vezes, a gente entra em circunstâncias da nossa vida onde realmente a gente quer tirar de outro para ter para nós, e a gente tenta esconder, fazer escondido, fazer de maneira camuflada, fazer de forma até mesmo assim, politicamente correta, né? Não é que eu estou
tirando dele, é só porque ele não usa. Então, já que ele não usa, né, eu vou levar para mim. E isso muitas vezes se aplica ao trabalho, né? Trabalho também. O trabalho tem tanta folha lá de impressão, eu preciso de umas folhas em casa, eles nem vão sentir. Quando eles abrem 10 pacotes de folha, fica lá e tal. As pessoas às vezes usam no trabalho, apertam, nem usou uma folha inteira, já amassa, joga. Então eu vou levar um pouquinho para casa, qual o problema? Tudo bem, não é um problema grandioso, ninguém vai morrer por conta daquilo. Nem vai preso. Nem vai preso e tal. Mas é um problema, porque é um processo de moralidade, onde você está se dispondo a tirar algo que não é seu e ter benefício. E isso é um grande problema. Porém, aqui eu acho que é um negócio muito legal, porque as leis não acontecem só nos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos são a espinha dorsal, mas depois vai ser preenchido com cartilagem, com outras ossaturas, carne, pele e tal. A partir de Levítico, Números, Deuteronômios, existe uma explicação mais detalhada dessas leis. E é muito interessante, porque em alguns lugares, dentro do contexto do Antigo Oriente Médio, que era a realidade que o povo judeu, hebreu, vivia, existia a lei de talião, que era o seguinte: olho por olho, dente por dente. Então, se você roubou algo de alguém, você podia perder a mão, você podia perder algo da sua casa, você podia perder a vida. Depende do quanto que aquele roubo tinha prejudicado o outro. E na Bíblia, apesar da gente ter punições para aquele que rouba, para aquele que furta, existem níveis, né, camadas de punições. E uma delas era justamente assim: se você está roubando da colheita, você não ia ser castigado, porque você está buscando o básico, que é comida. Até existe depois, na construção da lei, uma lei que dizia o seguinte, que não era para colher toda, você deveria deixar na espiga, no plantio, alguma parte, justamente para essas pessoas virem. Eu não consigo recolher. me recordar qual país, mas tem um país subdesenvolvido que, na sua lei, os políticos têm um percentual de que eles podem cometer a corrupção. Olha. É um percentual assim mínimo, porque ele já sabe que vai acontecer. Então já pega e libera de uma né? vez. Então é bem semelhante a isso quando, né, não que seja certo, mas Sim. só um exemplo aplicando ao que acontecia, né? Sim. Naquela época. É nossa, só interessante, né? Essa construção de pensamento. A nossa sociedade é muito mais desenvolvida que a sociedade bíblica. A gente teve processo de desenvolvimento de filosofia dos gregos, os islâmicos, os mouros, contribuíram muito com a filosofia, a matemática. A nossa sociedade desenvolveu muito nesses anos, muito, demais. O direito à vida, o direito das mulheres, enfim. Então, a gente não pode simplesmente tentar pegar alguma coisa daqui e tentar aplicar lá, mas entendendo o que acontecia lá, a gente consegue entender o aplicar no que acontece hoje. E uma das coisas que eu acho bem interessante é justamente essa aliviada que existe dentro do contexto de roubo, quando é para sobrevivência. Porque, de fato, se numa sociedade alguém está morrendo porque não tem o básico, a sociedade está sendo responsável pela morte dela. Então, está roubando dela antes dela roubar para poder comer. É muito interessante ver que Deus está preocupado em formar uma sociedade a partir dos hebreus, em que eles sejam responsáveis pela própria sociedade. Onde que o coletivo, ele é importante, mas o individual, o indivíduo também é importante. Que a sua execução da lei na sua individualidade fortalece a nossa coletividade, né? A nossa sociedade. E o roubar tinha muito isso, porque se há alguém que está em constante necessidade de roubar algo, há algum problema. Se ele precisa roubar para comer, precisa roubar para morar, precisa roubar para ser, algum problema na sociedade. A gente precisa parar e entender qual que é o ponto. Eu já falei aqui num dos episódios, Manu, foi um negócio que foi uma conversa muito interessante, que existe dentro do contexto da lei judaica o que a gente chama de ano de jubileu. Então, veja, a cada 7 anos era para dar descanso para a terra, não era para plantar e tal, a terra devia descansar, e a cada 7 ciclos de 7 anos,
além do descanso da terra, era para devolver a terra para as famílias originais. Então, no 50º ano, no ano 50, se eu tivesse comprado uma terra sua porque você estava em dívida, e eu comprava de você para você não ficar mal, a terra ia ser minha, mas no máximo até o ano do jubileu. Se faltasse 7 anos para o ano do jubileu, eu ia ter que te devolver em 7 anos. Se faltasse 48 anos, só daqui 48. Mas era uma lei para que sempre se mantesse uma sociedade igualitária, onde todos tivessem oportunidade. Então, é muito interessante ver justamente essa construção de sociedade com a implementação do ano do jubileu, porque o ano do jubileu era justamente isso, era formar uma sociedade igualitária, onde todos tivessem oportunidade de recomeço. Porque se existe uma coisa muito difícil, é que se você nasce numa família que tem um monte de dívida, que não tem oportunidade, como que você começa? Da onde você sai? Eu não gosto muito daquela tal da palavra meritocracia, porque ela é justa num ponto, mas ela é cega em outro. Porque nem todo mundo parte do mesmo lugar. Nem todo mundo começa nessa corrida do mesmo lugar. Eu comecei muito à frente, porque eu sou loiro, porque eu tenho olho verde, porque eu tenho um nome alemão, porque a minha família, por mais que a minha família fosse desestruturada, meu pai e minha mãe eram muito complicados e tal, eu ainda tinha tio, tia, avó, tinha tio com empresa, com construção, com supermercado, com isso, com aquilo. Então, eu tinha de onde sair. Não é a mesma coisa que a pessoa que já nasce preta, que já nasce atrás de mim, sem oportunidade de estudo na mesma escola, inglês, isso, aquilo. Então, assim, não existe essa meritocracia que todo mundo parte do mesmo lugar. Nesse contexto da sociedade hebraica, eles estavam justamente Deus estava tentando construir uma sociedade que, de tempos em tempos, a sua família ia receber um start novo, um recomeço, uma oportunidade. Por quê? Porque a terra era riqueza. Você planta, você colhe, você tem animal, você tem a sua casa. E não era assim, se dentro daquela terra que você vendeu tinha casa, você vai receber de volta a sua casa, a moradia. Então, só que o que acontece? Eles não colocaram em prática. E o que é isso? Roubo. Não ter colocado em prática era roubar aquilo que as pessoas tinham por direito, porque era lei. E acho que esse é um ponto que a gente esquece. Pastor Lucas, nós estamos livres para roubar outros ser humano? Como assim, que a gente pode entender esse contexto? Tirar uma criança de um lugar. Isso pode ser através de um sequestro, através de outras formas. Eu não sei se tu viu, até está rodando um vídeo de uma mulher que entrou numa igreja adventista e estava tentando enforcar uma criança e tal. Apesar de ser uma coisa muito absurda e tudo mais, e poucas vezes acontece. E tem uma coisa que a minha mulher tem assim como instinto, assim, ela não consegue ficar tranquila e eu fico, mas eu entendo que a sã tranquilidade da calma dela, exatamente. Ela não tira o olho das minhas crianças. Está dentro do condomínio, vai brincar, ela quer estar pelo menos de olho. Ela não quer, assim, se for na casa de alguém, ela vai até deixar a Laura ir na casa de alguém. Mas, assim, é para a Laura avisar antes de sair. Não é para vir caminhando na rua dentro do condomínio, porque ela tem isso. Ela tem essa coisa de que da sociedade ruim, alguém vem, uma menina caminhando sozinha, nova e tudo mais, e tenta roubar. Então, desde pequena, eu e a Tati, desde que Laura é pequena, eu e a Tati, a gente sempre fala para ela, você só pode concordar em ir com alguém se for o papai ou a mamãe. Qualquer outra pessoa que falar assim, vem aqui que teu pai e tua mãe estão chamando, você não vai. Se você está brincando no parquinho, o papai e a mãe estão um pouquinho distante e tudo mais, fazendo qualquer coisa, se existir essa possibilidade de alguém vir, seu pai me ligou e falou para eu vir te buscar, não vai. Não foi. Se eu não combinei com você, se eu não dei o nome da pessoa, se eu não dei qualquer informação, você não vai. E isso é interessante. Há um tempo atrás, a gente estava dentro do parquinho e Liam precisou fazer cocô e ele estava de fralda, mas assim, a fralda já estava cheia de xixi, ia explodir e tudo mais. E eu digo assim, Laura, vou te deixar brincando no parquinho aqui e vou lá atender o seu irmão. Daqui a pouco eu volto.
não sai daqui, fica aqui. Você pode brincar. Se vier alguém dizendo assim, não, vamos lá. Não, você fica aqui. Se vier alguém dizendo o seguinte, não, seu pai me encontrou no meio do caminho e disse que você pode vir comigo, você fica aqui. O papai vai voltar para te buscar. E aí eu fui. E quando eu dobrei, assim, porque o parquinho fica num canto assim, aí eu dobro e vou para minha rua de casa, né? Quando eu dobrei, eu ouvi a voz dela, pai, pai, pai. Eu olhei para trás e ela estava, não, eu vou contigo. Porque ela também não quer ficar sozinha. Porque ela entende esse perigo, e a gente já colocou tanto isso na cabeça dela, que ela disse, não quero nem ficar, entendeu? Então, ela abre mão de ficar no parquinho, brincando e tudo mais, ela foi até em casa, eu troquei o Liam, voltei para o parquinho e tudo mais, porque ela não quer ficar sozinha. Porque, sim, dentro desse contexto do mandamento, a gente também não tem direito de tirar, roubar, sequestrar alguém. E é muito interessante porque isso acontece ainda muito hoje, sequestro por conta de conta bancária, né, para fazer aquele tour pelos bancos, para gastar e tal. Então, assim, é uma sociedade que, quando a gente fala de sequestro, a gente está realmente falando de roubo, você está roubando a vida de alguém. E olha, talvez uma das coisas, eu já participei, assim, de maneira indireta, de uma família que teve, uma família muito próxima a mim, que um dos membros foi sequestrado e passou uma madrugada inteira, e ele fala um negócio que eu dei risada de nervoso no dia, mas eu entendi o que ele fala. Ele falou o seguinte, graças a Deus que eles eram muito profissionais. Porque eles sequestraram ele para pegar dinheiro. Isso, não a vida. Não a vida. Então eles falaram toda vez, olha, é só você cooperar, a gente não vai fazer, a gente não vai te machucar e tudo mais. Então, assim, é horrível porque você se sente vítima. Você não tem opção, você tem que colaborar, mas ao mesmo tempo ele falou o seguinte, ainda bem que eles não estavam assim, sabe, drogados, porque querendo dinheiro de droga e tudo mais, porque talvez eles podiam simplesmente tirar minha vida. Então, é um negócio quase que absurdo, né? Hoje a gente pensa o seguinte, se for passar por uma situação dessa, eu quero passar por um profissional. Sabe, pode parecer absurdo, mas se for para passar por uma situação de sequestro, eu, meu filho, minha filha, minha mulher, eu torço para que um profissional apareça na minha vida. Para que eu não passe por uma situação mais complicada. Mas é interessante a gente entender todos esses contextos, porque quando a gente lê não furtarás, a gente apenas acha que é não pegar algo de alguém. Sim, né? Sim. Mas quando a gente estuda, explana, vai a fundo no texto, no contexto da história, a gente entende que é muito amplo e é muito mais. Sim. E, às vezes, é bom nós termos esse momento de reflexão, esse momento de entender o mandamento, porque, às vezes, nós estamos ali caindo nele e, muitas vezes, de uma forma inconsciente, porque a gente não tem nem essa noção do que nós estamos fazendo, é um furtar, é roubar. Bom, quando a gente fala também, né, na questão de furtar, de roubar, a gente, como eu aqui explanei, né, a gente acha que é apenas um objeto, né, ou alguém. Ou no supermercado, né, que tira alguma coisa. Sim, e tal. né? Pegar, quando você pega, o que eu quero dizer é que quando a gente pensa em furtar, eu estou pegando algo, estou pegando alguém para mim, estou pegando algo do Lucas, né? Mas existe outra forma de furtar também, que afere o meu caráter, a minha personalidade. Sim. Abrange esse contexto para nós, pastor? Olha só, quando a gente vê todos os mandamentos, eles estão sendo, boa parte desses mandamentos negativos, né, os não, eles estão sendo específicos no que não é para fazer. Então, não é para adulterar no contexto do matrimônio, do casamento. Não é para cobiçar aquilo que é do próximo. Enfim, cada um desses não são bem específicos. Porém, o não matar é não matar alguém. Você pode matar uma mosca, mas não pode matar uma pessoa. Porém, o não roubar, ele é... Não roube. O que não é para roubar? Não roube nada. Bom... Mas nada o quê? Nada o quê? Porque o nada fica muito, né? Tanto parece que não é nada, mas assim, pode ser, não roube tudo. Porque daí, olha só, se eu não posso roubar nada, se eu, por exemplo, falar mal de você pelas costas para alguém, eu estou roubando sua reputação. Se eu falo
uma inverdade, falo uma mentira, um falso testemunho sobre você, eu estou roubando também a sua reputação, estou roubando a sua paz, até isso encaixa. Quando a gente entende que não é para roubar nada, eu não posso roubar a sua moralidade, dignidade, não posso roubar a sua reputação, eu não posso roubar a sua paz de espírito, a sua saúde emocional. Se eu faço coisas específicas para que você pense assim, que você está louco, a minha mulher fala que ela tem um medo de ficar louca, ela sempre teve esse receio de ela perder a lucidez. Em alguns momentos em que eu estou a fim de ficar, sabe, azucrinando com ela, ela fala alguma coisa, eu, o quê? O que você está falando? Você não está me ouvindo? E eu faço de conta, ela assim, você não me faz pensar que eu estou louca. Então, assim, às vezes eu brinco assim, mas é só porque ela tem mesmo esse receio dela é real. Então, mas tem gente que faz isso por maldade, que faz circunstâncias para a pessoa parecer louca, para a pessoa parecer insana, para a pessoa parecer contraditória, de conversar alguma coisa no particular e depois quando aparece, não, eu não falei isso para você. Da onde que você tirou que eu falei isso? Então, quando você rouba a sanidade, a saúde emocional, quando você interfere de maneira proposital, você está roubando também. Então, quando a gente começa a abrir esse leque, a gente começa, opa, peraí, pastor, até agora eu estava me sentindo maior assim, puritano. Imagina, meu pai me ensinou a não roubar, eu não roubo nada de ninguém. Se você pisa na vida de alguém, de maneira intencional, você está roubando. Se você maltrata alguém no seu trabalho, porque você deseja, quem sabe a função dele, e você fala assim, esse cara não vai dar conta. Esse cara eu já vi ele fazendo errado. Se você fazer esse tipo de coisa no seu trabalho, você está roubando também. É interessante porque realmente assim, com essa perspectiva, né, a gente tem uma noção muito maior desse mandamento, né, e quão importante ele é para nós. E é interessante a gente fazer uma reflexão. Você que está aí em casa, nos assistindo, faça essa reflexão. Quantas vezes a gente não replicou uma fofoca? Né? Eu sempre falo que a fofoca ela sempre acaba no ouvido de um inteligente. Interessante, né? bom provérbio. Então, quantas vezes a gente não, muitas vezes sem querer, mas a gente replicou ali uma fofoca, a gente falou de alguém sem saber o contexto, sem perguntar para a pessoa o que aconteceu. Sim. E sem aí averiguar os fatos, isso, né? E a gente toma aquilo como a verdade. Roubar a verdade, mentir, entra dentro do roubo. E aí a gente pode entrar num contexto bem espinhoso para o nosso tempo, que é as tais da fake news. Se você recebe uma informação lá no seu WhatsApp, no grupo da família e tudo mais, e você simplesmente passa adiante sem ter um mínimo de critério, né? checagem. Oh, meu Deus, Google. Exatamente, né? Hoje existe tantas formas, mas é aquela coisa seguinte, mas será que a Manu ia me mandar uma coisa que é mentira? Não, então eu confio. O que a Manu me mandar, eu confio, porque ela é jornalista. Porque ela, não, imagina, ela vai averiguar, ela vai checar, ela não vai me mandar uma coisa qualquer. Então, já passa o alarde e tudo mais. Isso se torna também um roubo, porque você está subtraindo da pessoa uma informação correta. Então, é muito delicado. Quando a gente começa a expandir, a gente começa a entrar no... então, se não é só roubar um objeto, ou a vida de alguém, né, ou alguém e tudo mais, até nesse... a gente começa a arranhar aquilo que eu falei de qual que é a perspectiva positiva. Então, se o não roubar é a linguagem para o escravo, naquele contexto, qual que é a linguagem divina? A linguagem divina é: tenha respeito, zelo pelo que é do outro. Foi interessante você falar sobre zelo e respeito. Não estava no nosso script, mas eu quero te fazer uma pergunta. Que eu venho fazendo essa reflexão comigo, né? A Bíblia nos apresenta como mordomos de Deus. No quarto mandamento, nós abordamos aqui sobre o lembrete que Deus nos dá, né, em relação ao sábado. Muitas vezes nós roubamos de Deus no sábado. Também, sim. Se você for pensar, o que Deus fez no sábado foi se derramar para toda e qualquer criatura, e dentro desse contexto da terra também, ele se derrama, né?
todos os dias ele produz alguma coisa na criação, mas no sábado ele se derrama. Ah, mas ele não estava presente nos outros dias, ele não estava atuando nos outros dias? Estava, mas há algo especial no sábado, que é um derramar de Deus para que a gente possa aproveitar. Então está lá, à disposição. Quando você escolhe voluntariamente a não usufruir disso, você perde. Tá, eu estou abrindo mão, então não é que eu estou roubando, porém, o fato de Deus se derramar é justamente para poder estar comigo. Se eu abro mão disso e eu estou perdendo, eu também estou me desligando de Deus. Eu estou roubando de Deus. O tempo O que era tempo. para ser dedicado a Ele, eu estou dedicando a mim. E eu estou roubando eu dele. Então eu estou tirando a minha vida dele. E isso é um roubo. É um roubo porque o roubo, a essência do roubo está dentro do egoísmo, de pensar em mim, de pensar no meu benefício só. Então, se eu não entrego isso para Deus, então eu estou roubando dele, eu estou guardando só para mim, porque é um processo de ego. E esse do tempo também é bem interessante, porque todo tempo é divino, porém o sétimo foi construído justamente para que no tempo divino ele pudesse derramar. Se eu não estou oferecendo também o meu tempo para estar com ele, eu estou roubando esse tempo dele. Então, é muito interessante, porque quando a gente começa a trabalhar a linguagem positiva dos mandamentos, e a gente tem visto ela a cada mandamento, a gente percebe que o não roubar, na verdade, é uma consciência que eu tenho do outro, do que é o outro, do que o outro tem. Então, aquela coisa, a minha liberdade acaba onde? No direito do outro. Só que eu só consigo ver o outro se eu também entendo quem eu sou. E é algo muito interessante. A gente está dentro de um momento de sociedade onde a gente está tentando construir melhor essas relações de direito, né, de direito tanto do negro, da mulher, das minorias. A gente está tentando reparar uma coisa que antes não tinha, que era todo mundo igual. Era todo mundo igual, assim, meio que míope, né? Então, essa reparação do erro é no sentido de entender quem eu sou. Bom, então quem você é? E existir um respeito, um zelo. Então, eu vou lutar para que você possa ser você, assim como eu sou eu. Então, o oitavo mandamento é muito interessante, porque a essência dele não é eu não tirar algo do outro, é eu entender quem é o outro e respeitar o que ele é e o que ele tem. Porque o que ele é aquilo que eu falei, eu não vou mexer com a tua sanidade mental, a tua estrutura e maturidade emocional, não vou mexer nisso, porque é quem você é. Eu não vou tentar destruir quem você é, te diminuindo ou ferindo a tua reputação. Ah, imagina, a Manu ela não checa a informação, a Manu ela não faz um checklist. Se eu faço isso de maneira intencional, eu estou roubando quem você é. Né? Então, eu estou tendo desrespeito por quem você é. Então, quando eu respeito quem você é, e entendo quem você é, e também respeito o que você tem, né? E entendo o que você tem, então eu entro dentro do ambiente eterno da lei. Porque quando não tem pecado e não existe possibilidade de roubo, a lei está justamente em entender quem você é. Quem você é? E o que você tem? Legal, isso é seu. Então eu respeito isso. Isso encaixa dentro da eternidade. Antes, quando o pecado era uma incógnita e podia acontecer, e também depois, quando o pecado for eliminado e nunca mais ele acontecer, o oitavo mandamento vai estar lá, que é o respeito por quem é o outro. E acho que vai ser ainda melhor, porque dentro do contexto, depois do pecado eliminado, a gente vai ter realmente, não só respeito, mas um genuíno interesse de ouvir quem você é. Tem um podcast que eu ouço, que é muito interessante, que sempre que eles vão começar uma entrevista, eles perguntam assim, quem é você na fila do pão? Porque na fila do pão, quem que você é? Você é mais um comprando pão. Então, tipo assim, o que te difere na fila do pão? Porque se você estiver na fila do pão e dizer assim, eu tenho doutorado, você vai comprar pão, meu amigo. Então, assim, tenta pensar o quem você é na fila do pão. O que te faz diferente? Olha, eu sou uma pessoa que respeita a vida. E aí, essas coisas, qualidades, sabe? As qualidades de uma pessoa. Não o que você possui. Exato. E isso é muito legal. E a gente precisa desenvolver um genuíno interesse de ouvir e conhecer as pessoas sobre quem elas são. Até mesmo, quando a gente fala assim, quando a gente se conhece, pergunta, qual é o seu nome? O meu nome é Lucas. E o que você faz? Está muito atrelado isso, tá? O que você produz?
contribui para a sociedade. Ninguém fala assim, olha, eu sou o Lucas, sou uma pessoa introvertida, Exato. né? Sou uma pessoa dinâmica, Exato. né? Que é o que deveria se falar, Sim. né? Quem você é, Quem isso você que é é, você. o- Né? Qual que é a como- sua essência? Exato. Como que você se enxerga, né? Então, e a gente também não tem muito tempo para isso, sabe? Então as coisas são muito rápidas, muito superficiais. Então, a gente não tem um genuíno interesse. Eu creio que quando o pecado for eliminado completamente, a lei de Deus, dentro do 8º mandamento, além de existir esse respeito por quem você é, vai existir um genuíno interesse de entender quem você é. E o meu respeito e admiração vai aumentar. E também o que você construiu aqui, porque a gente vai ter momentos onde você vai desenvolver a sua vida, eu não vou ter contato com você, e um dia eu vou encontrar com você e vou dizer assim, e o que você produziu? Depois de ouvir quem você é, o que você tem feito e tudo mais, o que você produziu? O que é seu aqui? Ah, não, eu fiz essa casa, né? Eu fiz esse pomar, eu fiz esse carro. Pastor, vai ter carro no céu? Meu amigo, vai ter tanta coisa na eternidade, né? Não necessariamente no céu, mas nessa nova terra que Deus vai fazer, vai ter tanta coisa que a gente não consegue nem imaginar. Então, é muito interessante quando a gente vai muito além. A gente passa de ver a superficialidade daquele texto, daquele mandamento, e olha além para entender, dentro do grande conflito, a essência dessa lei e como ela se aplica na minha vida hoje. E olha como as relações estariam melhores se ao invés da gente pensar em só, eu não roubo ninguém, eu pensar o seguinte, será que eu tenho dado respeito às pessoas que estão ao meu redor? Será que eu tenho buscado conhecer quem são as pessoas ao meu redor? Eu tenho sido respeitoso, cuidadoso, tenho dado zelo, né, e limite para até a minha liberdade. Se a gente tivesse essa perspectiva, seria outra maneira. Mas as pessoas falam, não, eu sou uma pessoa boa, eu não mato, não roubo, não traio ninguém e pronto, é o santo de casa, né? E quando a gente entende a lei de maneira mais abrangente... Isso, quando a gente faz uma análise, a gente percebe, né, o quão pecadores nós somos. Sim. E a debilidade é muito humana, porque o humano está conectado com essa questão do pecado. E eu acho muito legal, o mandamento, ele não é um reflexo da minha moralidade. Ele não é um espelho para ver quão bom eu estou. Na verdade, Paulo diz que ele justamente é um espelho para você ver quão mal você está. E quanto que você necessita de Deus para que supra essa maldade que há em você com bondade, com amor, com paciência, com respeito, com interesse genuíno. E tudo isso vai sendo incorporado, mandamento. Veja que os mandamentos eles vão numa crescente. Quando você conhece quem é Deus, descobre quem Ele é, passa um tempo com Ele, né? Vivencia esse Deus, usa desse tempo, dessa história com Deus de maneira consciente, o 3º mandamento, e aí Deus se derrama e você aproveita desse derramar de Deus no 4º mandamento, e aí você usa disso que você aproveitou com Deus, conheceu de Deus, para fazer a ponte para uma próxima geração e dizer, olha tudo que eu aprendi com Deus, e você faz a ponte que é o 5º mandamento, e aí depois você vem no 6º mandamento que é a essência da vida, você vai ter respeito à vida, a quem é a outra pessoa, a quem é você, e você vai valorizar a vida que a pessoa tem, porque ela é valiosa, e aí depois você vê nas relações já, entrando no matrimônio, manter a essência do matrimônio do Éden, né, buscando ter, ela é um crescente, e o 8º mandamento é justamente o momento onde Deus está dizendo o seguinte para nós, você precisa entender quem é o outro, respeitar quem é o outro, ter um genuíno interesse de saber quem são as pessoas ao seu redor, para que você saiba onde é o seu indivíduo, o que é o indivíduo do outro, e na coletividade desses indivíduos, o que é a nossa sociedade. E aí está um grande desafio, mesmo com esse mandamento tão simples, não roubarás, não furtarás, que grande desafio que tem para cada um de nós. E eu diria para você que está ouvindo, que está acompanhando a cada um desses mandamentos, saiba que nós temos um chamado de Deus para vivenciar algo que é real. Não é apenas um ideal, não é apenas uma utopia. E mesmo que fosse uma utopia, chegar nesse ideal dos 10 mandamentos, de cada essência, eu sempre digo que a utopia existe, o ideal existe, justamente para nos tirar da inércia de onde estamos, parados, muitas vezes cavando o nosso próprio buraco. No ideal e na utopia de olhar aquilo que você nunca vai chegar, você cria movimento, motivação para sair do lugar onde você está. E a gente precisa avançar como sociedade, não apenas nos detalhes, talvez um pouquinho mais cabeludos que a gente tocou aqui, como fake news,
né, sobre dar valor ao que o outro tem, ao que o outro se desenvolveu, a dignidade, a moralidade, a reputação. Mas eu diria que a gente precisa avançar justamente porque nós vivemos num tempo de sociedade onde a gente precisa essa reconexão. A gente precisa, como sociedade, lembrar o que é um indivíduo, o que sou eu, mas o que é o outro também. E que na multiplicidade, na multidão de indivíduos, a gente possa encontrar uma coletividade. Que o não roubar seja de fato trazer zelo, respeito, interesse por quem você é, mas por quem também é o outro. Que a gente encontre em nós uma conversa, um diálogo muito sincero com Deus, mas que a gente possa encontrar no outro o exercer do caráter de Deus a cada dia da nossa vida. Que Deus te abençoe e até uma próxima. No deserto de quem eu fui, eu tinha sede, veio Cristo e tudo se fez diferente. Ele vê meus pecados ocultos, o que escondo no fundo do meu coração. Derrama em minha vida água, limpa a sujeira, sacia esta sede. O que Cristo oferece, Ele é. No escuro de quem eu fui, eu tinha medo. Veio Cristo e tudo se fez diferente. Ele enxerga o que vejo no escuro, o que escondo do mundo no meu coração. Espalha o barro que ainda faltava, abre a janela pra luz me encontrar. O que Cristo oferece, Ele é. Água viva, Cristo, Ele é. Cristo, Ele é. Cristo. Ele tira o pecado do mundo, planta a esperança na terra do meu coração. Cristo, pão que alimenta o faminto,
esmagado e servido.